Liturgia diária de hoje. Evangelho do dia com mensagem poderosa da Bíblia. O convite divino. Há momentos em que uma simples leitura se torna algo muito maior do que palavras. O que você vai ouvir agora não é acaso, não é coincidência, não é rotina. Este vídeo não é apenas mais uma reflexão, mas um encontro preparado pelo próprio Deus para falar diretamente ao seu coração. Pense por um instante. Quantas vezes você buscou respostas, direção ou consolo e encontrou apenas silêncio? Hoje, esse silêncio é quebrado pela voz viva da palavra. Você está diante de um convite invisível, mas irresistível, para mergulhar no Evangelho do dia, com a certeza de que existe uma mensagem poderosa reservada só para você. Enquanto muitos passam correndo pelas horas, distraídos pelas preocupações e barulhos do mundo, você foi separado neste instante para receber algo que pode mudar seu dia e até mesmo sua vida. Este é o momento em que o céu se inclina à terra e toca o seu cotidiano. O tempo para, a mente silencia e a presença de Deus começa a se manifestar na sua história através da sua palavra. Cada segundo a partir de agora é um chamado para permanecer atento, porque nada aqui será comum. Você pode até pensar que chegou por acaso, mas a verdade é que há um propósito que o trouxe. O Evangelho não é apenas uma tradição ou uma leitura antiga. É a força que sustenta, o sopro que reanima, a verdade que liberta. Hoje, você é convidado a entrar em uma jornada espiritual que não apenas informa, mas transforma. Não espere apenas ouvir, espere sentir. Não se contente apenas em assistir, permita-se viver, porque este é o instante em que Deus abre uma porta diante de você, e somente você pode decidir atravessá-la. A fome oculta da alma. Dentro de cada pessoa existe uma fome que nada material consegue saciar. É uma necessidade que não aparece nas listas de compras, que não se resolve com metas cumpridas, que não encontra repouso em conquistas passageiras. Essa fome é profunda, silenciosa, e se manifesta nos momentos em que, mesmo tendo tudo o que se imaginava querer, ainda há um vazio que insiste em ecoar. É a fome da alma, a busca por um sentido maior, por uma verdade que transcenda o efêmero, por uma presença que preencha os espaços que o mundo não consegue tocar. Essa fome se revela em perguntas que surgem no silêncio da noite, em inquietações que aparecem quando ninguém vê, em lágrimas que caem sem explicação aparente. É o coração clamando por algo que vai além do imediato, além do visível, além do que é apenas humano. Muitos tentam calar essa fome com distrações, enchendo o tempo com barulhos, compromissos e ilusões de satisfação. Outros procuram nos prazeres rápidos o alívio para esse vazio, um consumo a mais, uma relação superficial, uma busca incessante por reconhecimento. Mas no final, todos esses esforços deixam apenas o gosto amargo da insatisfação. A fome da alma não se cala com substitutos. Ela pede alimento verdadeiro, pede água viva, pede a palavra que vem de Deus. E é por isso que o Evangelho do dia tem um poder tão singular. Ele não é apenas informação, é alimento espiritual. Ele não apenas ensina, ele nutre, ele não só orienta, ele sacia. Quando Jesus disse que o homem não vive apenas de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, ele revelou a raiz dessa fome oculta. O corpo pode estar alimentado, mas se a alma permanece vazia, a vida se torna pesada. Essa fome que gera desânimo, que enfraquece a esperança, que rouba a coragem. Mas é também essa fome que nos empurra para buscar algo além, que nos coloca diante da palavra com sede de ouvir, com sede de encontrar respostas que façam sentido. Cada versículo da Escritura carrega nutrientes invisíveis, forças que renovam, consolos que fortalecem, luzes que iluminam onde antes havia escuridão. Quantas vezes essa fome já se manifestou em forma de inquietação? Um cansaço que não se explica. Uma ansiedade que insiste em apertar o peito. Uma angústia que surge mesmo sem motivo aparente. A alma faminta envia sinais.
Ela pede atenção, pede alimento. E quando esse alimento é negligenciado, as consequências se espalham. Relações se desgastam. Decisões se tornam confusas. A vida perde sabor. O Evangelho é o único banquete que responde a essa necessidade. Ele é a mesa posta pelo próprio Deus, onde cada palavra é como pão fresco que alimenta, como água pura que refresca, como azeite que cura feridas. É impressionante perceber que essa fome não é sinal de fraqueza, mas de vida. Só tem fome quem está vivo. A inquietação da alma não é prova de abandono. É prova de que há dentro de você um espaço reservado para Deus, que não se contenta com substitutos. Essa fome é a marca do Criador no coração da criatura. Ela nos lembra que não fomos feitos para sobreviver apenas de rotinas, mas para viver em comunhão com o Altíssimo. Quando aceitamos isso, deixamos de fugir da fome e passamos a entendê-la como um chamado. Um chamado que nos leva até o Evangelho, onde a mesa está sempre posta, onde o alimento nunca falta, onde a abundância espiritual é derramada sem medidas. Hoje, ao ouvir o Evangelho do dia, permita-se reconhecer essa fome dentro de si. Não a esconda, não a negue, não a tente calar com distrações. Ao contrário, apresente-a diante de Deus. Diga: Senhor, tenho fome da Tua palavra, tenho sede da Tua presença. Esse reconhecimento abre espaço para o milagre, porque quando você admite sua necessidade, a graça encontra lugar para agir. E o Evangelho, que antes parecia apenas um texto, passa a ser resposta, passa a ser sustento, passa a ser vida. Imagine como seria viver sem carregar essa fome oculta. Imagine uma alma satisfeita, fortalecida, alimentada diariamente pela palavra. É isso que o Evangelho oferece. Não apenas saciedade momentânea, mas plenitude duradoura. A fome da alma não será mais um peso, mas um lembrete constante de que há um alimento disponível, de que você pode se aproximar todos os dias e encontrar mesa posta. O que o mundo não consegue oferecer, Deus entrega em forma de palavra, em forma de evangelho, em forma de presença que permanece. Essa é a verdade poderosa. A fome da alma só encontra saciedade no encontro com Deus. E é exatamente esse encontro que o evangelho do dia prepara para você. O vazio que parecia impossível de preencher pode ser transformado em plenitude. A sede que parecia interminável pode ser saciada em fontes que nunca secam. Hoje, essa fome oculta não precisa mais ser escondida, porque diante da palavra ela encontra resposta, encontra alimento, encontra vida. O poder da palavra de hoje. O evangelho proclamado não é uma lembrança distante, nem um registro de fatos que pertencem apenas ao passado. Quando a palavra de Deus é lida, ela se reveste de vida nova, atual, pulsante, capaz de atravessar os séculos e encontrar o coração humano no ponto exato de sua necessidade. Esse é o poder da palavra de hoje. Falar no presente como se tivesse sido escrita para este instante, endereçada ao seu nome, à sua situação, à sua busca. Não é uma memória congelada, é um sopro vivo que renova, é a voz de Deus que não envelhece. Quantas vezes já ouvimos passagens repetidas tantas vezes e, ainda assim, em um dia específico, elas ganham novo brilho, novo sentido, nova profundidade. Isso acontece porque a palavra é viva. Ela não se limita a páginas impressas. Ela tem a capacidade de se adaptar à realidade daquele que a escuta. Se você chega cansado, ela é consolo. Se você chega perdido, ela é direção. Se chega ferido, ela é bálsamo. Se chega com dúvidas, ela é luz. Esse é o poder único da palavra de hoje. Ser tudo o que você precisa, exatamente quando você precisa. O poder do Evangelho está em sua origem divina. Ele nasce do coração de Deus e carrega em si a mesma força que criou o universo. Quando Deus disse, haja luz, a palavra não foi apenas som. Foi energia criadora que transformou o caos em ordem, a escuridão em claridade. Da mesma forma, quando a palavra é proclamada hoje,
ela ainda tem esse poder criativo. Ela não apenas informa, ela cria. Cria esperança onde só havia medo. Cria caminhos onde só havia bloqueios. Cria coragem onde só havia fraqueza. Mas o poder da palavra não se manifesta de forma mágica nem automática. Ele se revela quando encontra um coração disposto a ouvir, uma mente disposta a crer, uma alma aberta a acolher. Esse é o mistério. A mesma palavra proclamada pode passar despercebida por uns e transformar completamente a vida de outros. Tudo depende da disposição em receber. É como a chuva que cai sobre a terra. Onde encontra solo fértil, brota vida. Onde encontra pedra, escorre sem penetrar. Hoje, ao ouvir o Evangelho, a escolha está diante de você. Será solo duro ou será terreno fértil? Quando Jesus falava às multidões, alguns apenas ouviam um pregador, mas outros reconheciam o Filho de Deus. O mesmo acontece agora. Alguns podem enxergar apenas um texto antigo, outros percebem uma mensagem viva. Esse poder não está preso à eloquência, à forma ou ao estilo. Ele está no conteúdo divino que atravessa cada letra. Quando a palavra de hoje entra em você, algo invisível acontece. Você pode não perceber de imediato, mas ela começa a trabalhar por dentro, como uma semente que germina em silêncio até romper a terra. A palavra de hoje tem poder porque ela carrega promessas eternas. Ela não se desgasta com o tempo, não perde validade, não se torna obsoleta. Tudo o que Deus disse continua sendo verdade. E quando você escuta o Evangelho, é como se estivesse diante de um decreto eterno sendo renovado. Promessas de cuidado, de proteção, de salvação e de vida abundante são reafirmadas sobre você. Esse é o poder que sustenta, que alimenta, que protege. Por isso, não subestime o que está acontecendo agora. Não trate como rotina. Não pense que é apenas mais um momento de leitura. Cada palavra que ressoa é um fio de ligação entre o céu e a sua vida. É o próprio Deus dizendo: eu estou aqui. Eu falo com você. Eu cuido de você. O poder da palavra de hoje está em revelar que não existe distância entre você e o Altíssimo quando o coração se abre. Ela é a ponte, é o caminho, é a resposta. Esse poder é atual, é real e é pessoal. O Evangelho que você escuta hoje tem a força de mudar o rumo dos seus passos, de reescrever capítulos da sua história, de transformar lágrimas em alegria. O poder da palavra de hoje não é apenas informar sobre Deus, é trazer o próprio Deus para dentro da sua vida. E quando ele entra, nada permanece como antes. Rompendo o ruído do mundo. Vivemos cercados de barulhos que nunca cessam. São notificações que disputam atenção, notícias que se sobrepõem, preocupações que ecoam na mente, cobranças que insistem em nos pressionar. O mundo construiu uma sinfonia caótica em que cada som parece competir para roubar a paz interior. É nesse cenário de excesso que o Evangelho se torna ainda mais necessário, porque a palavra de Deus não chega como mais um ruído, mas como uma voz clara e distinta que corta o tumulto e traz direção. O ruído da vida confunde, a palavra de Deus ordena. O ruído aflige, a palavra consola. O ruído pressiona, a palavra liberta. Ao escutar o Evangelho de hoje, você é convidado a desligar por instantes essa confusão e permitir que uma voz única ressoe dentro de você. A voz do próprio Deus. Não é fácil silenciar por dentro. Mesmo em ambientes silenciosos, a mente continua gritando. Pensamentos sobre contas, preocupações com o futuro, lembranças do passado, tudo parece disputar espaço. Mas quando a palavra é proclamada, ela tem o poder de romper essa cadeia de distrações. É como se fosse uma espada que abre caminho no meio de um matagal denso. De repente, o que estava embaralhado começa a se alinhar. O que parecia pesado começa a se tornar leve. O que antes parecia interminável ganha solução. A palavra de Deus não apenas entra no ouvido, ela atravessa as camadas de ansiedade e alcança o coração, trazendo clareza,
e paz. Jesus sabia da força do ruído quando se retirava para lugares solitários a fim de orar. Ele nos ensina que há momentos em que precisamos sair do barulho para ouvir o essencial. Hoje, quando você se coloca diante do Evangelho, é como se também fosse conduzido para esse lugar de silêncio sagrado. Não importa se ao seu redor há confusão, dentro de você pode haver silêncio. Não importa se o mundo grita, dentro de você pode ecoar a calma da voz de Deus. Romper o ruído não é fugir da vida. É redescobrir o espaço interior onde Deus habita e fala. A grande armadilha do ruído é que ele nos faz acreditar que nunca temos tempo. Sempre há mais uma mensagem para responder, mais uma tarefa para cumprir, mais uma preocupação para carregar. E assim, a alma vai se tornando refém de pressas que nunca acabam. Mas o Evangelho nos mostra que o tempo de Deus é diferente. 1 minuto na presença dele pode trazer mais paz do que horas de descanso físico. Uma palavra vinda de sua boca pode reorganizar dias inteiros de confusão. É por isso que, ao escolher ouvir o Evangelho, você está fazendo mais do que escutar. Você está resistindo ao ruído. Você está escolhendo o essencial. Você está permitindo que o eterno se imponha sobre o passageiro. Hoje, o convite é claro. Desligue o ruído, mesmo que por dentro. Deixe que a palavra de Deus ecoe mais alto do que as preocupações, mais forte do que os medos, mais constante do que as vozes que tentam roubar sua esperança. Porque quando o Evangelho entra, ele silencia o caos, acalma a tempestade e dá a você a clareza que o mundo não pode oferecer. O encontro no limiar. Há instantes na vida em que nos sentimos diante de uma fronteira invisível. É como estar entre dois mundos. De um lado, a rotina que se repete, cheia de obrigações, responsabilidades e distrações. Do outro, a promessa de algo maior, mais profundo, mais verdadeiro. O Evangelho de hoje se apresenta exatamente como esse limiar. Ele não é apenas mais uma leitura que passa, mas um portal que se abre diante de você. É o ponto de encontro entre o humano e o divino, entre o que se vê e o que é eterno, entre sua fragilidade e a força de Deus. Estar no limiar é perceber que um passo de fé pode mudar completamente a direção da sua vida. Esse encontro não acontece de maneira ruidosa ou grandiosa. Ele acontece no silêncio da palavra proclamada, no instante em que você se permite escutar com atenção. É quando a mente se aquieta e o coração se abre, que a presença de Deus cruza o limite do cotidiano e se instala na sua história. O Evangelho é como uma porta aberta, mas só atravessa quem escolhe dar o passo. E é nesse gesto simples de atenção que se dá o encontro mais transformador. Você e Deus, frente a frente, sem barreiras, sem intermediários, sem máscaras. No limiar, não há espaço para indecisões longas. É preciso escolher, permanecer no lado de cá, onde tudo continua igual, ou atravessar para o lado de lá, onde a vida é renovada pela presença divina. Muitas vezes, esse limite é sutil, quase imperceptível, mas o Espírito Santo o torna evidente quando toca o coração. Você sente que não está apenas ouvindo palavras, mas recebendo um chamado. É como se o Evangelho dissesse: este é o momento, esta é a hora, este é o dia em que o Altíssimo quer transformar você. A travessia desse encontro é cheia de significado. No limiar, você deixa para trás medos que paralisam, culpas que aprisionam, dúvidas que sufocam e avança em direção à confiança, ao perdão e à esperança. O Evangelho do dia é o marco dessa passagem. Ele não fala de ontem, não aponta apenas para o amanhã, mas toca o agora, o exato instante em que você decide não ser mais o mesmo. O limiar é o momento em que o céu toca a terra e a eternidade invade o tempo presente. Esse encontro no limiar é pessoal. Não depende da multidão, não depende das circunstâncias, não depende sequer de como você se sente. Ele depende apenas da sua decisão de atravessar. A palavra de Deus já abriu a porta, já iluminou o caminho, já chamou pelo seu nome. Agora,
É sua vez de responder. A travessia está diante de você, e do outro lado a vida abundante, paz que não se explica, presença que não se retira. Hoje, ao ouvir o Evangelho, você está exatamente nesse limiar, convidado a cruzar a linha e viver a realidade do encontro com o Altíssimo. A chave inesperada. Existem momentos em que tudo parece trancado. Portas que você tenta abrir permanecem fechadas. Respostas que você busca não chegam. Soluções que parecem inalcançáveis. É nessa hora que o Evangelho de hoje se revela como uma chave inesperada. Uma chave que não aparece de forma óbvia, não se apresenta em discursos complicados, mas se esconde nas palavras simples da Escritura. Essa chave não abre apenas portas externas, abre as fechaduras mais profundas da alma. É a chave que liberta da prisão do medo, da culpa, da dúvida, da solidão. O que parecia impossível de mover começa a se destrancar quando a palavra encontra espaço no coração. O que torna essa chave tão surpreendente é o fato de que, muitas vezes, ela não corresponde ao que imaginamos. Enquanto procuramos soluções grandiosas, Deus nos oferece respostas que parecem pequenas, mas carregam poder infinito. Um versículo lido no momento certo, uma frase do Evangelho proclamada com fé, pode iluminar caminhos que pareciam apagados há anos. O inesperado está justamente na simplicidade. O que não parecia suficiente se revela como a chave que abre um novo tempo. Essa chave inesperada também tem a força de transformar perspectiva. O que antes era visto como obstáculo se torna oportunidade. O que era motivo de desespero se transforma em ocasião de aprendizado e crescimento. O Evangelho tem esse poder de inverter a lógica do mundo, de mostrar que a fraqueza pode ser força, que a dor pode ser porta para a cura, que a cruz pode ser caminho para a vida. Quando a chave da palavra é usada, ela não apenas abre portas, mas muda a forma de enxergar a própria realidade. Talvez você tenha chegado até aqui carregando questões sem resposta, enfrentando muros altos demais, sentindo-se encurralado. O Evangelho de hoje é a chave que você não esperava encontrar. Não se trata de mágica, mas de revelação. O Espírito Santo ilumina passagens antigas e as transforma em respostas novas, adaptadas ao que você precisa neste momento. O que parecia fechado começa a ceder, não porque suas circunstâncias mudaram de imediato, mas porque sua alma encontrou a chave que abre o entendimento e acende a esperança. A chave inesperada não é entregue a alguns poucos escolhidos. Ela é oferecida a todos que se abrem para ouvir. A diferença está em reconhecer o valor da palavra e usá-la. Porque uma chave pode estar nas mãos, e ainda assim ser inútil se não for usada. Hoje, Deus coloca essa chave diante de você. Cabe a você decidir se continuará tentando abrir portas com suas próprias forças, ou se aceitará a chave que Ele entrega através do Evangelho. Essa chave é Jesus, é a palavra viva, é a presença que abre não apenas caminhos, mas também o coração humano para uma vida nova. Feridas e sussurros. Cada coração carrega marcas invisíveis. São feridas que não aparecem aos olhos de quem está ao redor, mas que doem em silêncio, moldando pensamentos, emoções e até decisões. Feridas de rejeição, de abandono, de traição, de palavras duras que ficaram gravadas na memória como cicatrizes. Muitas vezes, essas dores são escondidas atrás de sorrisos, de responsabilidades cumpridas, de uma rotina que parece normal, mas que, por dentro, esconde fissuras profundas. É nesse lugar secreto da alma que o Evangelho de hoje entra como um sussurro de Deus. Não chega com estrondo, não invade com violência, mas toca suavemente como quem coloca a mão sobre uma ferida para trazer alívio. O poder da palavra está em alcançar onde ninguém mais pode chegar. Enquanto as pessoas ao redor veem apenas a superfície, Deus vê o íntimo. Ele não ignora as feridas, não passa por cima delas, não manda que você simplesmente as esqueça. Ele se inclina, olha para dentro delas e sussurra promessas que curam.
A palavra do Evangelho não nega a dor, mas oferece sentido. Não elimina o passado, mas transforma o peso que ele carrega. O sussurro de Deus é diferente de qualquer conselho humano, porque não apenas orienta, ele restaura. É um bálsamo invisível que penetra a alma e começa a cicatrizar o que parecia incurável. Esses sussurros não precisam ser altos para serem poderosos. Muitas vezes, eles chegam em uma frase do Evangelho que parece simples demais, mas que ressoa no coração como se tivesse sido dita exclusivamente para você. É quando a promessa de que Deus nunca abandona seus filhos se torna mais do que uma ideia, se torna certeza pessoal. É quando a garantia de que Ele está perto dos que têm o coração quebrantado se transforma em experiência real. O sussurro de Deus não compete com o barulho do mundo. Ele se sobrepõe porque fala diretamente à parte mais profunda de quem escuta. As feridas tentam nos convencer de que somos definidos pelo que nos aconteceu. Mas o Evangelho revela que não somos a soma das nossas dores. Somos o resultado do amor de Deus que não falha. O sussurro divino vem para relembrar essa identidade, para reposicionar o coração que se perdeu no peso da dor. Ao ouvir o Evangelho, cada ferida se torna oportunidade de encontro com a graça. Onde antes havia marcas de dor, começam a nascer marcas de fé. Onde antes havia lembrança de queda, nasce memória de resgate. Onde antes havia silêncio doloroso, surge a voz suave do Criador dizendo: "Você é meu, você é amado, você não está sozinho." Hoje, permita-se escutar esse sussurro. Não rejeite o toque suave de Deus sobre as feridas que você preferiu esconder. O Evangelho é a prova de que Ele não esqueceu de você. Pelo contrário, Ele sabe exatamente onde dói, sabe exatamente onde a alma precisa ser curada, e é justamente aí que Ele escolhe agir. As feridas não serão mais sua prisão, porque o sussurro do Altíssimo está transformando cada dor em caminho para a cura e para a vida plena. A coragem de crer. Crer é um dos maiores atos de coragem que o ser humano pode realizar. Não se trata de uma crença superficial, limitada a repetir palavras ou tradições. A verdadeira fé é um salto, um mergulho profundo em algo que não se vê, mas que se reconhece como mais real do que tudo o que os olhos alcançam. O Evangelho de hoje nos convida exatamente a esse salto. Confiar em Deus quando tudo parece desfavorável, quando os ventos sopram contra, quando a lógica aponta para a desistência. Crer é enfrentar o invisível. É ousar permanecer firme no meio da tempestade. É abraçar uma promessa que desafia a razão e sustentar-se nela como se fosse o chão mais sólido. É comum pensar que coragem é ausência de medo. Mas a coragem de crer não se define pela falta de temor, e sim pela decisão de não se render a ele. O medo pode até gritar, a dúvida pode até bater à porta, mas a fé responde mais alto. Ela declara: "Eu confio, mesmo sem ver." Pense por um instante em quantos personagens bíblicos viveram exatamente isso. Abraão foi chamado a sair de sua terra sem saber para onde iria. Moisés foi desafiado a atravessar um mar fechado diante de um povo inteiro em pânico. Pedro ousou pisar sobre as águas em meio à noite agitada pelo vento. Todos eles sentiram medo. Todos eles poderiam ter recuado, mas escolheram a coragem da fé. É essa mesma coragem que hoje Deus chama você a exercer. A fé não é ingênua. Ela não ignora as circunstâncias, não fecha os olhos para a realidade, não nega a dor nem as dificuldades. Pelo contrário, a fé olha para tudo isso e afirma: "Mesmo assim, eu confio." Essa confiança nasce da certeza de que a palavra de Deus é mais forte do que qualquer obstáculo. Quando o Senhor promete, a promessa não depende do clima, da economia, das opiniões ou dos ventos. A palavra é fiel porque reflete o caráter do próprio Deus. A coragem de crer está enraizada nesse caráter imutável. Não confiamos em ideias soltas. Confiamos no Deus que nunca mente, nunca falha e nunca abandona. No entanto,
Crer exige renúncia. É abrir mão do controle absoluto que nunca tivemos, mas que tentamos segurar a qualquer custo. É aceitar que não temos todas as respostas, mas que seguimos aquele que já conhece o fim desde o começo. Essa entrega pode parecer fragilidade, mas é, na verdade, a expressão máxima de coragem. Porque corajoso não é quem luta sozinho até cair, mas quem se curva diante de Deus e confessa: eu não posso, mas sei que o Senhor pode. É essa humildade que abre espaço para o sobrenatural agir. É nesse ponto que a fé se torna ponte entre a limitação humana e o poder ilimitado de Deus. A coragem de crer também é construída no cotidiano, em pequenas escolhas que parecem simples, mas que moldam um coração confiante. Quando você escolhe orar em vez de se desesperar, está exercendo coragem. Quando decide esperar pela direção de Deus, em vez de agir impulsivamente, está praticando fé. Quando proclama uma promessa bíblica em meio ao caos, está fortalecendo a alma com coragem espiritual. Com o tempo, esse exercício diário transforma a fé em estilo de vida. O coração aprende a confiar não porque já vê o resultado, mas porque já experimentou a fidelidade de Deus tantas vezes que não restam dúvidas sobre o caráter dele. É natural que, em alguns momentos, a coragem enfraqueça. Há dias em que a fé parece pequena, em que a mente insiste em acreditar mais nos problemas do que nas promessas. Mas mesmo nesses dias, o Evangelho nos lembra que a coragem de crer não depende apenas da nossa força. Ela nasce do próprio Deus, que planta em nós sementes de fé. O Espírito Santo age como aquele que sopra vida sobre a brasa quase apagada, reacendendo o fogo, lembrando-nos de tudo o que já vivemos, de tudo o que já fomos sustentados, de tudo o que ainda podemos esperar. O próprio Cristo é a fonte dessa coragem, pois ele nos mostra que até na cruz, quando parecia o fim, a vitória estava em curso. O Evangelho de hoje não é apenas uma leitura, é um chamado à ação. Ele nos desafia a trocar o medo pela confiança, a transformar a dúvida em entrega, a escolher a fé como estilo de vida. Essa coragem não é arrogância, não é autossuficiência. É dependência. É a certeza de que, mesmo sem entender o caminho, você caminha com aquele que guia os passos. Mesmo sem conhecer o amanhã, você confia no Deus que já está lá. É essa coragem que sustenta, que renova, que abre portas, que traz paz. Hoje, você pode estar diante de decisões difíceis, cercado de incertezas, ou carregando fardos pesados. O convite do Evangelho é simples e poderoso. Escolha crer. Não espere ter todas as garantias humanas. Não espere sentir-se completamente seguro. A fé não espera. A fé age. Dê o passo. Declare com a boca e com a vida que a sua confiança está em Deus. E ao fazer isso, experimente o que tantos já experimentaram: que os que confiam no Senhor nunca ficam envergonhados. A coragem de crer é o escudo que protege, é a espada que corta a escuridão, é a luz que guia no vale mais profundo. Crer é coragem. Coragem de entregar o que não se pode controlar. Coragem de permanecer quando todos recuam. Coragem de dizer, eu confio, quando tudo parece dizer o contrário. Essa é a coragem que o Evangelho de hoje desperta em você. Uma coragem que não nasce da força humana, mas da presença viva de Deus, que habita em quem crê. E quando essa coragem toma conta do coração, não há circunstância que possa vencê-lo, porque a vitória já está assegurada na promessa eterna do Altíssimo. Além da página escrita, o Evangelho não foi entregue apenas para ser lido como se fosse um registro histórico, nem para ser tratado como um texto literário entre tantos outros. Ele carrega em si algo que nenhuma outra palavra escrita possui: vida. Por isso, quando nos aproximamos dele, precisamos ir além da página. A letra impressa é o veículo, mas a essência está no sopro de Deus que atravessa cada versículo. Ler o Evangelho como se fosse apenas papel e tinta é perder o maior tesouro que existe. Mas quando o coração se abre, quando a mente se entrega, quando a alma se coloca em estado de escuta,
Aquilo que está escrito se transforma em voz viva, em presença real, em encontro com o próprio Cristo. É impressionante como um mesmo texto pode parecer diferente em dias distintos. Uma passagem já conhecida, repetida tantas vezes, de repente salta aos olhos com um brilho novo. Isso acontece porque o Evangelho não é estático. Ele se move, ele se ajusta, ele fala de acordo com a necessidade daquele que o lê ou o escuta. Enquanto a mente humana tende a reduzir as coisas a categorias fixas, a palavra de Deus é dinâmica, flexível e inesgotável. Ela se torna direção quando precisamos de clareza, consolo quando enfrentamos luto, força quando nos sentimos fracos, exortação quando estamos acomodados. Ir além da página é reconhecer que o texto não termina em si mesmo, mas abre uma janela para o coração de Deus. Muitos tratam o Evangelho apenas como literatura. Admiram a beleza dos textos, comentam as imagens poéticas, reconhecem o valor histórico. Mas a diferença entre quem apenas analisa e quem se entrega está em experimentar. A página escrita pode ser estudada, mas só o Espírito Santo pode transformá-la em experiência. O que para uns é apenas uma narrativa, para outros se torna revelação. O que para alguns é um registro do passado, para outros é resposta para o presente. Ir além da página é permitir que o Espírito ilumine a palavra e faça dela algo pessoal, direto, intransferível. Esse além também nos convida a não reduzir o Evangelho a mera teoria. Quantos conhecem as palavras, mas não as vivem? Quantos citam os versículos, mas não se deixam moldar por eles? A palavra não foi dada para ser apenas memorizada, mas para ser encarnada. Jesus, o Verbo vivo, não veio para que tivéssemos frases decoradas, mas para que tivéssemos vida em abundância. Ir além da página é fazer com que cada leitura se torne prática, que cada promessa se torne confiança, que cada ensino se torne estilo de vida. É quando o Evangelho sai do papel e entra no dia a dia que ele revela todo o seu poder. E há um segredo profundo nesse processo. O Evangelho não fala apenas ao ouvido ou à mente, ele fala ao espírito. Há momentos em que uma frase simples atravessa as defesas, quebra resistências e toca no lugar mais profundo do ser. É nesse instante que percebemos que não estamos apenas lendo, mas sendo lidos. O texto nos conhece, nos interpreta, nos revela. O que parecia apenas letra se torna espelho, mostrando quem somos, e ao mesmo tempo se torna janela, mostrando quem Deus é. Esse duplo movimento, revelar a nós mesmos e revelar a Deus, é o que acontece quando vamos além da página. O convite do Evangelho do dia é esse. Não se contente em ouvir como quem escuta qualquer leitura. Não passe pela palavra como quem passa os olhos por uma notícia. Entre, permaneça, medite, absorva. Permita que cada frase se torne diálogo, que cada promessa se transforme em confiança, que cada advertência seja correção amorosa. Quando isso acontece, a Bíblia deixa de ser apenas um livro aberto em cima da mesa e passa a ser a voz viva do Criador guiando seus passos. Hoje, você está diante dessa escolha. Pode ouvir o Evangelho como quem escuta qualquer mensagem ou pode se abrir para que ele se torne vida. Ir além da página significa deixar que a palavra não apenas seja estudada, mas experienciada. Não apenas admirada, mas obedecida. Não apenas comentada, mas vivida. É esse movimento que transforma. É esse passo que muda a história. Porque a letra pode até permanecer no papel, mas quando o Espírito sopra sobre ela, tudo dentro de nós é renovado. E é isso que o Evangelho do dia está oferecendo a você agora. A chance de ir além do que está escrito e experimentar a presença viva de Deus em cada palavra proclamada. O milagre silencioso. Nem todos os milagres de Deus acontecem diante de aplausos ou em cenários grandiosos. Muitos deles se manifestam em silêncio, discretos, quase invisíveis aos olhos humanos, mas profundamente transformadores.
O Evangelho do dia nos revela esse tipo de milagre. Aquele que não aparece nas manchetes, que não impressiona os sentidos, mas que acontece no íntimo da alma, no lugar secreto onde só Deus tem acesso. Enquanto o mundo valoriza o espetáculo, Deus trabalha no silêncio. Ele não precisa de plateias para agir. Seu poder se manifesta nas entrelinhas da vida, nos detalhes que parecem pequenos, nas respostas que chegam de forma inesperada, mas certeira. Esse milagre silencioso pode acontecer de maneiras que, à primeira vista, passam despercebidas. Pode ser um peso que de repente se dissolve do coração. Pode ser a paz inexplicável que invade a mente em meio a preocupações intensas. Pode ser a coragem que surge quando tudo dizia para desistir. Pode ser o perdão que brota em uma relação antes marcada por mágoas profundas. Esses sinais discretos carregam a mesma grandeza dos milagres mais visíveis, porque são frutos da ação direta de Deus. O silêncio não diminui a força do milagre. Pelo contrário, revela sua pureza. Ele mostra que não é manipulação humana, não é coincidência, mas intervenção divina. O Evangelho nos ensina que o reino de Deus muitas vezes se manifesta como uma semente que cresce sem alarde, sem barulho, sem pressa. Ninguém percebe o momento exato em que ela rompe a terra, mas, de repente, a vida já está florescendo. Assim são os milagres silenciosos. Eles não precisam ser anunciados, mas produzem frutos duradouros. Enquanto buscamos sinais espetaculares, Deus planta mudanças profundas, que começam pequenas, mas que, com o tempo, transformam toda a paisagem da alma. O milagre silencioso é esse agir contínuo, discreto mas irresistível que molda, cura e renova. Quantas vezes pedimos por respostas imediatas e visíveis, e ficamos frustrados por não enxergar nada acontecendo. A verdade é que Deus muitas vezes já está agindo, mas de forma silenciosa. O coração que antes era duro começa a se amolecer sem que percebamos. O medo que dominava vai perdendo espaço para a confiança. A tristeza que parecia permanente vai dando lugar a uma esperança suave. É assim que Deus trabalha, não apenas com relâmpagos, mas com brisas. Não apenas com terremotos, mas com sussurros. O milagre silencioso nos lembra que a ausência de espetáculo não é a ausência de Deus. Pelo contrário, é a forma mais íntima e constante de sua presença. Esse tipo de milagre exige sensibilidade espiritual. É preciso aprender a perceber o que não é óbvio, a reconhecer a mão de Deus em pequenos detalhes, um reencontro inesperado, uma palavra que chega na hora certa, um livramento que só mais tarde você percebeu que aconteceu. Tudo isso são milagres silenciosos que, juntos, constroem uma rede de cuidado e proteção. O Evangelho nos chama a abrir os olhos da fé, porque o que os olhos naturais ignoram, o coração espiritual reconhece como ação divina. O milagre silencioso é tão poderoso quanto o mais extraordinário, porque ele revela que Deus não apenas age em momentos isolados, mas acompanha cada passo, cada detalhe, cada segundo da nossa história. Hoje, o Evangelho do dia te convida a olhar para dentro e perceber os milagres silenciosos que já estão acontecendo. Talvez você ainda não veja a solução completa, mas já pode sentir a paz que antecede a vitória. Talvez a porta ainda não tenha se aberto, mas já percebeu que o desespero perdeu espaço. Talvez as circunstâncias externas não tenham mudado, mas por dentro você já não é o mesmo. Isso é milagre. É a mão de Deus moldando, sustentando e preparando o cenário para que a transformação se complete no tempo certo. Esse é o convite. Não despreze o pequeno, não ignore o sutil, não desvalorize o discreto, porque é no silêncio que Deus realiza algumas das maiores obras. É ali, onde ninguém mais vê, que Ele restaura, fortalece e capacita. O milagre silencioso é o testemunho mais íntimo do amor de Deus. Aquele que não precisa ser provado a ninguém, porque você sabe, dentro de si, que algo já mudou. É a certeza de que, mesmo quando nada parece acontecer, o Altíssimo continua trabalhando em seu favor.
O Evangelho de hoje não chega apenas para ser ouvido. Ele chega para abrir seus olhos a esse agir silencioso. E quando você reconhece isso, sua fé cresce, sua confiança se aprofunda e sua alma descansa, porque você entende que, mesmo no silêncio, Deus não para de agir, e que os milagres mais transformadores são muitas vezes aqueles que ninguém vê, mas que mudam tudo por dentro. O agora eterno. O tempo humano sempre se divide entre passado, presente e futuro. Vivemos presos a lembranças que nos marcam, a expectativas que nos inquietam e a um presente que tantas vezes parece escorregar pelas mãos. Mas o Evangelho do dia nos chama para uma dimensão diferente, onde o tempo de Deus não se limita a relógios ou calendários. É o agora eterno, o instante em que o passado encontra perdão, o futuro encontra esperança e o presente é preenchido pela presença viva do Altíssimo. Quando ouvimos a palavra, não estamos apenas lembrando algo antigo, mas acessando uma verdade que continua viva, atual e pulsante. É como se cada versículo fosse pronunciado hoje pela primeira vez, diretamente ao nosso coração. Esse agora eterno não apaga a história, mas ressignifica tudo o que já vivemos. Feridas do passado que pareciam definitivas encontram cura quando expostas à luz da palavra. Erros que nos envergonhavam se tornam marcos de aprendizado, porque o Evangelho anuncia graça. O que era peso se transforma em testemunho. O que era culpa se transforma em libertação. Ao mesmo tempo, esse agora eterno nos livra da ansiedade que o futuro produz. Não precisamos antecipar medos, nem tentar controlar o que ainda não aconteceu, porque a palavra garante que Deus já está no amanhã, preparando cada detalhe. Esse encontro entre passado, presente e futuro nos dá paz. O coração deixa de vagar entre memórias e preocupações e aprende a descansar no hoje que é eterno em Deus. Muitos buscam segurança em projeções, em cálculos, em planos humanos. Mas a verdadeira segurança só existe quando entendemos que o agora eterno de Deus é o lugar do nosso descanso. Quando Jesus disse, "Eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos", ele não se referia apenas a uma companhia futura, mas a uma presença constante, que atravessa os séculos e se manifesta em cada instante. Ouvir o Evangelho é ser transportado para essa dimensão. É reconhecer que a eternidade já começou, que o céu já se aproxima da terra, que a vida abundante não é uma promessa distante, mas uma realidade acessível hoje. O agora eterno também nos chama à decisão, porque se a palavra de Deus é viva e atual, não podemos tratá-la como algo que pode ser adiado. Não é possível ouvir o Evangelho e dizer, "Um dia eu vou mudar, um dia eu vou confiar, um dia eu vou obedecer." O convite é para hoje. O agora eterno nos lembra que o tempo mais importante não é ontem nem amanhã, mas este momento. Deus fala agora, chama agora, age agora. E quem responde a esse chamado entra em uma experiência de vida que não depende mais das limitações do tempo humano. Essa dimensão também transforma a forma como enxergamos as lutas. Muitas vezes acreditamos que estamos presos em ciclos intermináveis, mas o agora eterno de Deus mostra que há saídas invisíveis, soluções que já foram preparadas. A vitória não é apenas futura, ela já foi decretada na cruz. A salvação não é apenas promessa, ela já está disponível. O cuidado de Deus não é apenas memória, é realidade constante. Essa certeza nos dá coragem para enfrentar cada desafio, porque sabemos que enquanto os dias passam, a presença de Deus permanece. Hoje, o Evangelho abre diante de você essa porta para o agora eterno. Ao escutá-lo, você pode sentir que não está apenas diante de palavras antigas, mas diante de uma presença viva que transcende o tempo. É a eternidade se manifestando no presente. É o céu tocando a sua vida no exato instante em que você escuta. Esse é o poder transformador do Evangelho. Ele não pertence ao passado, não depende do futuro. Ele é atual, ele é agora. O convite é simples e profundo. Não espere outro momento,
Não adie sua resposta. Não condicione sua entrega a circunstâncias melhores. O agora eterno é este instante em que Deus fala com você. Ele estende a mão. Ele chama pelo seu nome. Ele diz que está aqui. Quando você aceita esse convite, passa a viver em uma dimensão onde o tempo não limita, onde as promessas não expiram, onde a presença divina sustenta cada passo. Esse é o agora eterno. Viver cada dia na certeza de que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e que sua palavra continua sendo a âncora que segura a alma em qualquer tempestade. Refúgio vivo. O coração humano sempre busca abrigo. Desde a infância, procuramos braços que nos envolvam, paredes que nos protejam, lugares onde possamos descansar sem medo. Mas com o passar do tempo, percebemos que nem todos os abrigos são seguros, nem todas as fortalezas resistem às tempestades, nem todas as promessas humanas permanecem de pé. É nesse ponto que o Evangelho do dia nos apresenta algo extraordinário. O verdadeiro refúgio não é um lugar físico, não é uma construção erguida por mãos humanas, mas uma presença viva. Deus não oferece apenas um abrigo, Ele próprio se torna o abrigo. Ele não aponta para onde correr, Ele mesmo é o refúgio para o qual corremos. E quando nos refugiamos nele, descobrimos uma segurança que nenhuma circunstância pode abalar. Esse refúgio vivo não se limita às horas de culto ou de oração formal. Ele está disponível a cada instante. No silêncio da madrugada, na correria do trabalho, na dor que aperta o peito, no riso compartilhado, em todos os momentos, ele se revela como fortaleza. A palavra nos diz que o Senhor é torre forte, para ela corre o justo e está seguro. Essa imagem não descreve apenas um conceito, mas uma experiência real, a de estar envolvido pela presença de Deus de tal maneira que as ameaças externas perdem força. O refúgio vivo não elimina as tempestades, mas protege dentro delas. O vento pode soprar, a chuva pode cair, mas quem está escondido em Deus permanece de pé. O Evangelho nos mostra que esse refúgio não é distante, inalcançável, reservado a poucos. Ele está aberto a todos os que decidem confiar. Mas para experimentá-lo, é preciso dar um passo de fé. Muitos preferem construir seus próprios abrigos em bens, relacionamentos, status ou estratégias pessoais. No entanto, todos esses abrigos são frágeis diante das crises inevitáveis da vida. Somente o refúgio vivo permanece. Somente Deus pode oferecer segurança que ultrapassa a lógica, paz que não depende das circunstâncias e descanso que não se encontra em nenhum outro lugar. Ir até Ele é reconhecer a própria fragilidade e, ao mesmo tempo, abraçar a força que vem do alto. Esse refúgio vivo não é apenas proteção, é também cura. Quantas vezes chegamos diante de Deus feridos, cansados, quebrados? E ao nos escondermos em sua presença, descobrimos que Ele não apenas nos protege do mal externo, mas também restaura o interior. Ele sara a alma abatida, fortalece o espírito desanimado, renova as forças do corpo enfraquecido. O refúgio de Deus é também hospital para os cansados, casa para os órfãos, abraço para os solitários. É um abrigo que não apenas guarda, mas transforma. Quem entra nele não sai igual, sai renovado, restaurado, fortalecido para enfrentar de novo a vida. O mais poderoso é entender que esse refúgio não é temporário. Não é um lugar ao qual recorremos apenas em momentos de desespero. Ele é permanente. É possível viver nele todos os dias, habitar na presença de Deus continuamente. O Evangelho nos convida a transformar o refúgio em morada. Não apenas correr a ele nas horas de aflição, mas permanecer nele como estilo de vida. Isso significa aprender a carregar a presença de Deus em cada passo, transformar cada decisão em oração, cada circunstância em oportunidade de confiar. Hoje, o Evangelho abre diante de você essa realidade. O Altíssimo é seu abrigo seguro, sua fortaleza inabalável, seu refúgio vivo. Nada do que você enfrenta é capaz de romper essa proteção. Nenhuma seta lançada pelo inimigo,
Pode atravessar os muros invisíveis que Deus ergue ao redor daqueles que confiam nele. E mesmo quando as lutas parecem intensas demais, há sempre espaço nos braços do Pai para descansar. Essa é a verdade que transforma. Você não está desprotegido, você não está vulnerável, você tem um refúgio vivo que caminha ao seu lado. O convite é simples, mas exige decisão. Deixar de correr para abrigos frágeis e escolher viver no refúgio eterno. Hoje, você pode entrar nesse lugar de descanso, pode entregar seus medos, pode abrir mão das defesas humanas que nunca foram suficientes. O Evangelho de hoje não fala apenas de promessa, mas de experiência. Você pode provar agora mesmo o que significa estar escondido em Deus. E quando isso acontece, toda a vida se transforma. Porque quem encontra no Senhor seu refúgio vivo, descobre uma paz que o mundo não pode dar e uma segurança que nada nem ninguém pode roubar. Sementes do amanhã. O Evangelho do dia nunca se limita ao instante em que é proclamado. Ele é como uma semente lançada ao coração, pequena no início, mas carregada de potencial infinito. Cada palavra ouvida hoje não termina quando o vídeo acaba ou quando a leitura se encerra. Ela se instala dentro da alma como um grão vivo, que começa silenciosamente a germinar. Assim são as sementes do amanhã, verdades que Deus planta no presente para gerar frutos no futuro, muitas vezes em áreas da vida que ainda nem conseguimos imaginar. O poder da palavra é sempre maior do que o momento, porque se estende ao longo do tempo, preparando respostas, abrindo caminhos e fortalecendo a fé em meio aos desafios que ainda virão. Quando Jesus contou a parábola do semeador, deixou claro que a palavra é semente e o coração é o terreno. Algumas caem à beira do caminho, outras entre espinhos, algumas em pedras, mas as que encontram terra fértil dão fruto em abundância. Esse princípio é eterno. A palavra de hoje pode ser a chave que abrirá portas amanhã, a força que sustentará em uma crise futura, a esperança que se levantará em meio ao desânimo que ainda virá. Por isso, não podemos tratar o Evangelho como algo passageiro, mas como um investimento eterno. Cada vez que você escuta, medita e guarda a palavra, está semeando para colheitas futuras, mesmo que ainda não perceba. As sementes do amanhã muitas vezes são invisíveis aos olhos. O terreno parece o mesmo, nada parece mudar, mas no interior da terra a vida já começou a se mover. O mesmo acontece com o coração. Você pode não sentir nada imediato ao ouvir o Evangelho, mas a palavra já está trabalhando dentro de você. Ela está confrontando pensamentos, curando feridas, iluminando caminhos. E no tempo certo brotará em frutos de paz, sabedoria, direção e vitória. O amanhã já está sendo moldado hoje pelo que você permite que a palavra plante no seu coração. Mas há algo que não podemos esquecer. A qualidade do fruto depende de como tratamos a semente. Se deixamos o Evangelho apenas na superfície, sem tempo de meditar, ele pode ser roubado pelas distrações. Se permitimos que os espinhos das preocupações e do materialismo sufoquem a palavra, ela não cresce. Mas se cuidamos do coração, se regamos com oração, se nutrimos com fé, a semente frutifica de maneira surpreendente. O amanhã é sempre reflexo da forma como recebemos a palavra hoje. O Evangelho nos chama à responsabilidade. O futuro da nossa caminhada espiritual começa no presente da nossa entrega. Essas sementes também se manifestam em áreas práticas da vida. Uma palavra recebida hoje pode se tornar a paciência necessária em uma discussão que ainda virá. Pode ser a coragem que sustentará você diante de um diagnóstico inesperado. Pode ser a esperança que impedirá que você desista em um momento de fraqueza. Cada versículo guardado é como provisão para uma jornada longa. É alimento estocado para dias de fome espiritual. É água reservada para tempos de deserto. Deus nunca desperdiça uma palavra, e cada uma delas tem destino certo: produzir fruto em quem crê. O mais belo
É perceber que essas sementes não frutificam apenas para você, mas também para outros. Quando a palavra germina em sua vida, seus frutos alimentam quem está ao redor. Sua fé inspira, sua paz contagia, sua esperança encoraja. As sementes do amanhã que hoje Deus planta no seu coração podem ser sombra para os que caminham cansados, podem ser alimento para os que estão famintos de sentido, podem ser direção para os que estão perdidos. A colheita não é apenas individual, é comunitária. O Evangelho gera vida em quem ouve, mas transborda para tocar a vida de muitos. Hoje, ao ouvir o Evangelho do dia, lembre-se de que não está apenas recebendo uma mensagem momentânea. Está recebendo sementes de eternidade. Elas foram preparadas para dar fruto não só no hoje, mas também no amanhã. Você talvez ainda não veja, mas o futuro já está sendo escrito no seu coração. O amanhã da sua fé, da sua família, das suas decisões, já está sendo moldado pelo que você permite que a palavra faça hoje. O convite é claro: não desperdice as sementes, não as trate como pequenas demais, nem as ignore por parecerem silenciosas. Cada uma delas carrega dentro de si uma floresta inteira. O Evangelho de hoje é o início de milagres que só se revelarão amanhã. Cuide, regue, proteja, confie. Porque as sementes que o Altíssimo planta nunca deixam de cumprir o propósito para o qual foram enviadas. A bênção de fogo. O Evangelho do dia não termina como começou. Ele não se fecha em palavras suaves ou reflexões abstratas. Ele culmina em algo que desperta, aquece e transforma. A bênção de fogo. Esse fogo não é destruidor, mas purificador. Ele não consome para aniquilar, mas para renovar. A cada vez que a palavra é proclamada, o Espírito Santo sopra brasas vivas sobre o coração, incendiando áreas que estavam frias, reacendendo esperanças que pareciam mortas, iluminando caminhos que antes estavam envoltos em escuridão. Essa bênção de fogo é a assinatura final de Deus, um selo que garante que não saímos da presença dele do mesmo jeito que entramos. O fogo da palavra queima aquilo que não serve mais. Medos, dúvidas, prisões, lembranças que paralisam. Ele revela a verdade escondida, expõe as mentiras que sustentavam a desesperança e derrete as correntes invisíveis que seguravam a alma. Quando esse fogo toca, nada permanece intocado. O coração que antes estava frio e indiferente começa a pulsar novamente. A fé que estava apagada se levanta como chama firme. A coragem que parecia distante surge como centelha que logo se transforma em clarão. Esse é o efeito do Evangelho quando é acolhido de verdade. Ele não apenas informa, ele incendeia. Essa bênção de fogo também ilumina. Quantas vezes caminhamos em trevas interiores, sem direção, sem respostas, sem clareza? O Evangelho chega como lâmpada que acende, como brasa que aquece, como clarão que abre os olhos para enxergar o que antes parecia impossível. A palavra nos lembra que o fogo de Deus não é apenas chama, mas luz. Ele guia passos, aponta caminhos, revela armadilhas ocultas. Quando esse fogo arde dentro de nós, já não andamos às cegas. O coração encontra orientação. A mente se abre para discernimento. A vida passa a caminhar sob a direção do Altíssimo. Mas o fogo de Deus não se limita a purificar e iluminar. Ele também envia. Assim como as brasas vivas tocaram os lábios do profeta Isaías e o enviaram a proclamar a mensagem, o fogo da palavra hoje nos toca para nos impulsionar. Não podemos receber essa chama e guardá-la apenas para nós. Ela nos comissiona a levar adiante, a espalhar calor em um mundo gelado pela indiferença, a acender esperança em corações que vivem na escuridão do desespero. A bênção de fogo não é individual, é contagiante. Quem é tocado por ela se torna também portador dessa chama, testemunha viva do poder transformador do Evangelho. Esse fogo é também presença. Ele não é metáfora distante, é realidade que aquece a alma. Quando você o experimenta, sente que não está sozinho,
Sente o abraço de Deus envolvendo, o Espírito Santo queimando dentro de si, Cristo caminhando ao seu lado. É como se o céu descesse à terra em forma de calor, presença e poder. A bênção de fogo é o sinal de que Deus não apenas fala, mas permanece. Ele não apenas promete, mas cumpre. Ele não apenas instrui, mas transforma. Hoje, o Evangelho do dia termina com essa promessa ardente. Você não precisa sair daqui frio, vazio ou indiferente. O fogo do Altíssimo já está aceso em sua vida. Ele purifica o que precisa ser deixado para trás, ilumina o que precisa ser compreendido e envia você para viver de forma diferente. Essa é a marca da palavra viva. Ela aquece a alma até que não reste mais espaço para a escuridão. Receba essa bênção de fogo como quem recebe um novo sopro de vida. Deixe que ela se espalhe pelos cantos mais escondidos do coração. Permita que ela transforme lembranças, cure feridas, reacenda sonhos. E saia daqui não apenas como quem ouviu uma mensagem, mas como quem foi incendiado por uma presença. Porque a bênção de fogo não é o fim da jornada. É o início de um novo tempo. É o selo de Deus sobre a sua vida, acendendo em você uma chama que nunca mais será apagada.